Olá, esta é a primeira aula do quarto bimestre para os alunos do segundo ano do ensino médio. Atualmente a gente começa fazendo a correção da prova da AP, mas não veio nada, então nós vamos já seguir fazendo algumas atividades do caderno São Paulo Faz Escola, o volume 4, tá? Já está disponível na escola, então aí vocês façam a retirada dele, né? Quem quiser, obviamente, ninguém é obrigado a fazer, mas não saiu a versão em PDF, a versão online pra gente, do ensino médio, para a gente poder disponibilizar para vocês, para quem quiser acompanhar, né? Então, quem não for retirar na escola, só coloca lá atividade 1, tira a foto lá e manda a resolução do exercício para a gente poder atribuir a nota para os alunos que estão fazendo, né? Então, o tema de hoje, nós vamos fazer 4 atividades aqui do Caderno São Paulo Faz Escola e ele começa falando do tema chamado Geometria Espacial. Então, eu vou falar bem rapidamente assim, a diferença das duas geometrias. Obviamente, alguns temas da geometria plana será aplicada à geometria espacial também, né? Então, precisa resgatar esses temas. Eu vou só colocar aqui na aula alguns temas, não vou aprofundar muito porque já foi feito isso antes. Se você tem dúvida, alguma coisa assim, você pode resgatar as atividades que você fez anteriormente ou assistir os vídeos que estão lá no canal, né, sobre os temas que a gente estudou, porque aqui vai ter temas lá do primeiro bimestre, né? Que a gente teve aquela primeira parte, teve a parada, então são temas de abril, né? Então faz um tempinho aí e tal, então tem que dar uma resgatada em algumas coisas. Bom, mas basicamente é o seguinte: a geometria plana, eu tenho formas planas que têm duas dimensões, que geralmente a gente fala base e altura, né? Então eu tenho quadrado, tenho triângulos, tenho retângulos e etc. Esses são conjuntos de formas que a gente fala formas geométricas planas, né? Tem toda uma geometria por trás disso. Aí nós temos a geometria espacial, que é o que? Eu pegar, por exemplo, um quadrado, o quadrado dentro de um espaço, a gente forma o que a gente chama de sólido geométrico, né? Então eu pego 6 quadrados e junto eles formam a forma que a gente conhece como cubo, né? Como o cubo já faz parte de um outro grupo da geometria, que é a geometria espacial, né? Tenho também paralelepípedos, que é como se fosse o formato de uma caixa de sapato. Tenho cilindros, que tem algumas propriedades do círculo e tal, né? Tenho pirâmides. Então isso já é um grupo diferente de geometria, que é chamada de geometria espacial. Nessa primeira aula, basicamente, nós vamos estudar a parte do cálculo de área, que é o tema da geometria plana, né? Que geometria plana geralmente estuda área e perímetro, tá? E aí nós vamos ver como é que faz esse tipo de cálculo para a geometria espacial. E também a parte de diagonais também, que a gente vai estudar nesta primeira aula. Nós vamos ter que resgatar alguns temas aí, né, da geometria plana para poder entender a geometria espacial. Então, basicamente é o seguinte, né? A geometria plana eu tenho altura e base, tá? Duas medidas. Na geometria espacial eu vou ter altura, base e profundidade, né? Que é um desenho que a gente fala, né, o pessoal da arte costuma falar, né? É um desenho com perspectiva, tá? Então eu tenho 3 medidas. Então geralmente a gente fala 2D, a geometria plana, 2 dimensões, altura e base, e a geometria espacial a gente fala 3D, 3 dimensões, altura, largura, altura, base e profundidade, certo? Bom, então a primeira atividade que a gente tem aí está na página 161, tá? Do caderno São Paulo Faz Escola, volume 4. Então hoje nós vamos fazer ela vai ter que dar uma lembrada de algumas coisas aí da geometria plana. Eu vou só colocar os temas, se você tiver um pouco de dificuldade, você pode resgatar nas atividades ou nos vídeos do canal. Atividade 1. Para o Para o empacotamento de presentes, uma loja dispõe de 2 tipos de embalagem de papelão. Uma no formato do paralelepípedo oblíquo, que é a figura A,
Oblíquo, tá? É no sentido que ali você percebe que está um formato de uma caixa, mas é inclinado, tá? Essa inclinação, obviamente, tem um ângulo, né? Na figura B, já comparando as duas, né? Essa aqui da figura A que eu estou falando, a figura B, todos os cantos formam um ângulo de 90 graus. Na figura B, que é oblíqua, que é inclinado, não, isso não acontece, tá? Então essa é a diferença das duas. Esse primeiro formato, obviamente, não é muito comum. O formato da figura B a gente já tem algumas referências lá, uma caixa de papelão, alguma coisa assim, né? Uma caixa de sapato, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, continuando. E o outro no formato do paralelepípedo reto retângulo, figura B. Considere os valores indicados nas figuras a seguir. Calcule qual das duas formas geométricas exigirá menos papelão para ser confeccionado. Então, nós vamos ter que calcular o que é conhecido como área, né, de um sólido geométrico espacial. A parte de prisma que está falando lá, tá? Só para lembrar, se quiser anotar, você anota aí, né? Mas só para saber o conceito do que são sólidos geométricos espaciais, mas eles têm uma característica. Qual é a característica? A parte superior, ela tem que ser, a área superior tem que ser igual ao da base. Por exemplo, se eu pegar a figura B, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, a parte de cima que está com a cor amarela, se eu calcular o tamanho, a área, né, ela tem o mesmo tamanho da parte de baixo. Isso acontece com o cilindro também, né, com o cubo. Eles todos fazem parte do grupo de sólidos geométricos conhecidos como prisma. Tá? Bom, então vamos lá. A gente vai começar com a figura A. Ela é um pouquinho mais difícil porque vai ter que usar alguns conceitos da geometria plana para poder fazer. E aí depois a gente faz o da figura B, que é um pouquinho mais fácil. Aí tem que comparar as duas para ver qual que vai gastar menos papelão. Ou seja, quantos centímetros quadrados nós vamos gastar para confeccionar as duas caixas que estão aí nesta primeira atividade. A parte da frente dessa figura é uma forma geométrica que não é muito comum, né? A gente tem lá as medidas lá 6 e 6, tá? E um ângulo de 120 graus, comparando com a figura B, que é 90, né? Então não é tão difícil, mas essa daí é um pouquinho mais difícil. Por quê? Essa forma geométrica, ela é o que a gente conhece como paralelogramo, tá? Então o paralelogramo significa o quê? Tá? Significa que a gente tem um quadrado, um quadrado não, um retângulo, tá vendo? Eu destaquei aí, né, o desenho, tá vendo? Esse primeiro triângulo que a gente tem, se a gente passar ele para frente, cortar e colar ele aqui na parte da frente, a gente vai perceber que tem um formato de um retângulo, né? Então, para calcular a área de um retângulo é só fazer base vezes altura. Só que o que acontece aí? A gente sabe que a base é 6, a altura a gente vai ter que calcular. Como que nós vamos calcular? Nós vamos usar os conceitos da geometria plana, tá? E qual conceito que nós vamos usar? Nós vamos usar o conceito de aplicado ao triângulo retângulo, que é esse conceito aqui, que é as razões trigonométricas. Vocês devem lembrar vagamente, a gente fez uma tabelinha, né, que é conhecido como ângulos notáveis, tá? E há relações lá que a gente até tipo uma brincadeirinha aí para lembrar o soca à toa, né? O seno oposto hipotenusa, o cosseno adjacente hipotenusa e a tangente o oposto e o adjacente, né? Então, fazendo essas relações aí, nós vamos conseguir achar quanto mede aquela medida que está como H, representando a altura, né? Só para lembrar, as relações de seno, cosseno e tangente são aplicadas ao triângulo retângulo, que é o ângulo que tem 90 graus, né? O triângulo que tem um ângulo de 90 graus, e as relações são aplicadas a um desses ângulos, tirando de 90 graus os outros dois que sobram, né? No caso aí são 60, porque 60 é 120 lá da face, e aí a gente completou o triângulo e a gente vê quanto que falta para chegar a 180 graus, que é a quantidade de ângulos que tem numa metade de uma volta, ou seja, ali é 60, né? Então nós vamos usar a terceira coluna dessa tabela.
E aí nós vamos usar esse ângulo de 60 graus relacionado com o lado. Qual lado que a gente tem? A gente tem os 6 centímetros, que é a parte lateral daquela caixa, que está lá no desenho, isso aí já foi dado, e o H, que a gente vai descobrir para poder fazer o cálculo da área, que é base vezes a altura, tá? Bom, então vamos lá. Nós vamos usar quais dessas relações? A única relação possível, eu vou fazer o cálculo dessa, que eu acho que vocês não, faz tempo que a gente estudou, então acho que vai ser difícil lembrar, né? Então eu vou fazer o cálculo dessa parte, aí fica o final para vocês poderem terminar. Qual das três relações que nós vamos usar? A única relação que tem o cateto oposto e a hipotenusa é a relação conhecida como seno, né? Então nós vamos usar o seno de 60 graus para poder descobrir qual é aquela altura lá. Então o seno de 60 graus, como é que calculo só ali, né? O oposto, que no caso H, sobre a hipotenusa, que no caso é 6. Eu coloquei só 6, tá? Só 6, mas é 6 centímetros, né? Então, olhando naquela tabelinha, nós vamos olhar qual é o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, essa tabela foi feita lá no começo do ano, né, do primeiro bimestre, tá lá 3, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir esse valor, raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 6, porque o objetivo é descobrir esse H aí, né? Como nós vamos fazer? Aí é a regra de 3, né? Nós vamos aplicar fazendo a multiplicação em diagonal. Nos exercícios que vem essas raízes aí que não são exatas, no caso da raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, o ideal é que venha no enunciado uma informação. Como não veio, eu coloquei aqui o valor aproximado, porque essa raiz aí, se você digitar na calculadora, é um valor infinito, né? Então eu coloquei aproximadamente 1,7, que é o mais comum de usar. Mas lembrando, não precisa decorar isso aí, no Enem, né, em alguns exercícios de vestibular, geralmente vem o valor aproximado dessas raízes que não são exatas, tá? Bom, como nós vamos fazer? Multiplicando em diagonal, vai ficar 2 vezes H igual a 6 vezes 1,7. Não necessariamente nessa ordem que eu falei. Então, multiplicando lá 1,7 vezes 6 vai dar 10,2, né? Que é igual a 2H, né? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Metade de R$10,20 é igual a R$5,10, ou R$5, ou 5,1, tá? Então, aquele H é igual a 5,1. Usei os conceitos da geometria plana para poder fazer o cálculo daquele H. Agora é fácil, né? Então, olhando o desenho, quanto de papelão será gasto para fazer o formato dessa caixa? Paralelogramo tem o que? Tem aquela parte da frente que está lá na cor amarela e a parte de trás. Então, são dois pedaços iguais a esse daí. E a parte da lateral e a parte de superior e a parte de baixo da caixa tem o mesmo formato, que é o formato de um retângulo. E as dimensões desse retângulo é qual? É 12 por 6. Então, para calcular, aí vou deixar para vocês terminarem, seria o que da figura A? Seria 2, no formato dessa parte amarela, 6 centímetros por 5,1, que é 6 da base, 5,1 da altura, que a gente usa as relações trigonométricas para poder fazer, né? 2, porque são dois pedaços, a parte da frente e a parte de trás. E o 4 que está lá, mais, né? Vou ter que somar os pedaços dessa caixa, mais 4 pedaços de 12 centímetros por 6. Esses 12 centímetros por 6 é um retângulo que vai formar as laterais e a parte de cima e a parte de baixo, né? Então, multiplica primeiro, soma os resultados, vai dar o quanto de papelão que será gasto aproximadamente, né? Porque a gente arredondou algumas coisas para facilitar o cálculo. Então, aproximadamente de quantos centímetros quadrados, porque centímetro vezes centímetro vai dar centímetro quadrado, né? Será gasto para formar esta caixa aí, nesse formato um pouco diferente. Agora, na figura B, já é bem mais fácil de fazer, né? Porque ela é chamado aí o paralelepípedo retângulo, né? Ou reto retângulo, tá? Ele não tem inclinação, então é mais fácil de fazer, né? Então aqui não vai ter muito trabalho. Então são dois quadrados da medida 6 por 6 centímetros, né? Tanto na parte da frente quanto na parte de trás, e 4 retângulos de 12 por 6, tá?
Então, já deixei indicado aqui, ó, 2 vezes 6 vezes 6. Se quiser fazer 6 ao quadrado, pode fazer, né? São 2, porque são 2 pedaços iguais a esse, mais a parte da lateral e a parte de cima e de baixo, né? Então, são 4 retângulos de 12 centímetros por 6. Multiplica aí, faz a soma, compara. Na apostila você vai colocar, ou circular, sei lá como você vai fazer, o que vai gastar menos, tá? Para ser confeccionado, né? Menos papelão. Na atividade 2, né, tem a ver com o mesmo tema aí, tá? Só que agora ele vai relacionar as ideias das diagonais referente aos sólidos geométricos, tá? Então vamos ler, vamos fazer as anotações para a gente poder ver aqui. Uma caixa de lápis tem um formato de um paralelepípedo retângulo com 3 centímetros de comprimento, 4 centímetros de profundidade e 12 de altura. Então perceba que são 3 medidas, 3 dimensões, né? Desenhe uma caixa com essas dimensões e em seguida calcule a medida do maior lápis que você poderá guardar nesta caixa sem que a ponta fique para fora da borda, né? Então, aqui o que a gente pensaria é que todos os lápis ficariam em pé, né? É uma possibilidade. Então, o máximo seria 12, só que ele pode ficar inclinado, né? Desta maneira aqui, eu fiz mais ou menos o desenho, tá vendo? Aquela linha que eu coloquei como diagonal D maiúsculo, eu já explico o porquê. O lápis também pode ficar desta maneira, inclinado. Então, a gente tem que calcular aquela medida D ali, tá? Bom, para fazer isso, para calcular aquele D ali, né, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter que calcular a diagonal da base desta caixa aí, né? Se não conseguir desenhar, não tem problema, pode só fazer os cálculos lá, sem crise. Aí nós vamos fazer a diagonal D daquele que está minúsculo, que é a diagonal do retângulo. Depois que fazer a diagonal D, para calcular o D minúsculo, a gente tem que fazer essa diagonal maiúscula aí, porque seria como se fosse o lápis desenhado, né? Para fazer isso, nós vamos ter que calcular o que? Os lados desses dois triângulos. O triângulo que vai compor a base, que eu coloquei lá D minúsculo, que é a diagonal do retângulo, e o triângulo que vai compor vai ser um pouco maior, que é o D, o 12, né, que é a altura, e o D minúsculo, que é a diagonal do paralelepípedo, por isso que eu coloquei maiúsculo. Para fazer isso, nós vamos ter que usar o que? Nós vamos ter que usar o famoso Teorema de Pitágoras, tá? Então, nós vamos ter que aplicar o Teorema de Pitágoras para poder calcular tanto aquele D minúsculo quanto o D maiúsculo, que é a diagonal do paralelepípedo. Bom, então, feito isso, o que nós vamos fazer aí? Eu vou começar primeiro, porque para fazer o D maiúsculo eu preciso saber quanto que é aquele D minúsculo ali. Então, eu vou calcular primeiro aplicando o Teorema de Pitágoras, que é esse daqui que a gente estudou algumas aulas anteriores, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado também. Então, eu vou aplicar naquele lá de baixo lá para calcular aquele Dzinho, né? Então, vai ficar D ao quadrado, que a gente não sabe qual é a medida, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, que são as medidas que estão lá, que estão representadas pela letra B e C, né? Então, substituindo aí, a gente calcula. Primeiro, tem que calcular as potências e depois soma os valores. Recordando lá, né, se fosse para calcular essa diagonal, a gente faria a raiz, extrairia a raiz. Mas como a gente vai usar esse D ao quadrado de novo, então não precisa calcular quanto que é a raiz desse D ao quadrado aí, tá? Então faz o quê? 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, soma o resultado e deixa D ao quadrado. Por quê? Como o objetivo é calcular o valor do D ali, que está representado por um lápis, né? Que ele falou aí no exercício, então nós vamos ter que usar o D ao quadrado de novo ali, tá vendo? D minúsculo ao quadrado de novo. Então aí não precisa calcular a raiz, que aí você vai ter que calcular, depois vai ter que fazer o quadrado de novo, né? Mas se quiser calcular, não tem problema. Bom, então aí substitui lá o valor do D, faz o 12 ao quadrado, né? Então, que é 12 vezes 12, soma tudo, aí sim, aí para dar aquela medida D, você vai ter que fazer a raiz. Por que fazer a raiz? Como está ao quadrado, o contrário de ao quadrado é fazer a raiz, né? A radicação, certo?
Bom, marca aí, vai dar um número inteiro, tá? Vai dar um número exato aí, né? Não vai ter casa decimal nem nada. Essa é a atividade 2. Bom, na atividade 3, que está na página 162 do mesmo caderno, eu vou fazer ela toda, porque eu creio que vocês vão ter um pouco de dificuldade para fazer, né? Porque ele quer saber de expressões matemáticas aqui, então a gente vai ter que fazer mais ou menos o que foi feito na atividade 2, só que com letras, então eu creio que vocês vão ter um pouco de dificuldade, então eu preferi fazer toda a atividade 3, a atividade 4 por enquanto, né, vou ver se dá pra gente encaixar, porque esse bimestre é bem curto, né, o quarto bimestre é um susto, é uma carreira, rapidinho acaba, então aí eu vou deixar por enquanto a atividade 4, vocês façam a atividade 5, que tem um pouco a ver com o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Bom, então vamos lá. Atividade 3, então só fazer as anotações. Então considere um paralelepípedo reto retângulo genérico, então genérico é com as medidas qualquer, com o indicado a seguir, com as dimensões A, B e H. Então ele colocou um número qualquer, as letras para representar o número qualquer. Encontre as expressões matemáticas que relacionam as diagonais D, que é a diagonal daquele retângulo cujas medidas são A e B, só comparando com a atividade anterior era 3 e 4, né? Que a gente estava usando, e relacionar com a diagonal D, que é a diagonal desse paralelepípedo, tá? Que aí a gente vai usar as medidas D maiúsculo, D minúsculo e o H, que é a altura. Desculpa. Bom, vamos lá, continuando. Fiz o desenho. Então, assim como o outro, a gente vai calcular primeiro, aplicando obviamente o teorema de Pitágoras, quanto vale aquela medida D minúscula, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente faz tudo ao quadrado, igual a gente viu no exercício anterior, né? Então, eu coloquei D ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Como são letras diferentes, não dá para a gente fazer absolutamente nada aí, né? Eu tenho D, A e B, então são 3 medidas diferentes, tá? Então, não dá para a gente mexer muita coisa, pode deixar assim mesmo, não tem problema. No segundo caso, nós vamos tentar calcular qual é a medida D maiúscula, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar o teorema de Pitágoras novamente, naquele triângulo D maiúsculo, D minúsculo e H. Então, fazendo todo mundo ao quadrado e executando as somas aí, né? Vai ficar dessa maneira. Aí, o que eu vou fazer? Aquele D ao quadrado, a gente tem o resultado dele na parte de cima, não é isso? D ao quadrado, o que é? É A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu vou substituir esse valor. Então, vai ficar assim a parte final, né? Poderia deixar assim, mas eu vou só esticar um pouquinho o chiclete aí, né? Então, tá D maiúsculo ao quadrado, o contrário de tal quadrado é a raiz, né? Raiz quadrada. Então, eu vou fazer a raiz de todos esses camaradas. Aí a gente vai deixar assim, né? Então, o que acontece? Como é uma expressão matemática, esse A e esse B e esse H, obviamente, seriam os valores. Só comparando, por exemplo, se eu fosse calcular a diagonal aí, né? Eu poderia fazer dessa maneira. Então, aquele A, aquele B seria 3 e 4 e o H, 12, né? Calcula todas as potências, depois soma tudo, faz a raiz, acabou o papo, você faz o valor. Então, isso aí é uma generalização matemática, uma expressão matemática, um padrão matemático para o sólido geométrico conhecido como paralelepípedo, certo? Bom, então isso aí é só copiar, não tem problema, copiar nós manja, mano, né? Então, vamos para atividade 3, o exercício B, tá? Então, no exercício B, vai fazer algo parecido com o que foi feito no exercício A, só que ele vai falar para o cubo, né? Então, vamos ler aqui, ó. Generalize as expressões para o caso de o paralelepípedo ser um cubo com arestas. Para quem não lembra, aresta é a medida da linha, tá? É a mesma coisa que linha, com dimensão A, né? A é a abreviação de arestas, né? Não tem o desenho da apostila, eu coloquei aqui o desenho. Se você não souber desenhar, não tem problema, só pode colocar os cálculos aí. E aí a gente vai fazer tanto a diagonal do quadrado, ou a diagonal da face também, que é o formato da face do cubo é um quadrado, e a diagonal do cubo,
tá? Então está representada igual o exercício anterior. D minúsculo, que é a diagonal da face ali, daquele quadrado cuja medida é A e A, e a diagonal do cubo, que tá com uma linha rosa que está com um D maiúsculo igual o anterior lá. Essas duas fórmulas vocês irão utilizar para fazer a atividade 5, que eu vou explicar e vocês vão ficar só o final aí para fazer, né? Então vamos lá, assim como o outro, começando aplicando o teorema de Pitágoras, naquele quadrado que eu tenho a diagonal D, então fica D ao quadrado, igual a soma dos dois outros lados ao quadrado, né? Então ficaria A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, desta maneira aqui. Nesse caso, é um pouquinho diferente do anterior, porque aí eu tenho A e A, então eu consigo agrupar esses dois valores. A mais A, 1 mais 1 é igual a 2. 1A mais 1A é igual a 2A, né? Então, 2A, aquela diagonal ao quadrado, vai ser a mesma coisa que 2 vezes o A ao quadrado. Como está ao quadrado, eu vou fazer a raiz, tá? Então, a raiz, né, que é o contrário da potência, então vai ficar a raiz de 2A. Nesse caso aí, a única coisa que dá para fazer é extrair a raiz, né, porque a raiz é o contrário da potência, então dá para eu cancelar o 2, o quadrado, né, do 2 e com a raiz. O que vai acontecer aí? O A ele sai da raiz e o 2 permanece na raiz, porque raiz de 2 não tem o número exato, não é uma raiz exata. Ou seja, aquela diagonal pode ser generalizada pela seguinte expressão matemática. D é igual a raiz de 2. Esse A aí pode ser qualquer número, tá? Que é uma generalização, mas se aquele A for 2, então fica 2 raiz de 2. Se for 10, fica 10 raiz de 2. Se for 20, fica 20 raiz de 2 e assim sucessivamente, tá? Então esse A tem que ser um número dado para poder calcular a diagonal, certo? A raiz de 2 pode ser usada a aproximação, que geralmente os enunciados dá, ou pode ser mantida como raiz de 2 mesmo. Se fosse 5 aquele A ali, ficaria 5 raiz de 2, tá? Por exemplo, certo? A diagonal. Então esta é uma fórmula que vai utilizar para fazer a atividade 5. Na atividade, o segmento aí, a gente vai ter que calcular a diagonal D maiúscula, que é a diagonal do cubo, tá? Então vou fazer mais ou menos a mesma coisa, só que vai destrinchar um pouquinho mais, porque como vai ter letras iguais, então a gente pode fazer algumas simplificações. Então, para fazer a diagonal D, eu vou usar o triângulo D maiúsculo, D minúsculo e o A, né? Então vai elevando tudo ao quadrado igual a gente fez nos outros, né? E somando, né, a base e a altura, que é o teorema de Pitágoras. Então vai ficar D ao quadrado, D maiúsculo ao quadrado é igual a D minúsculo ao quadrado também, mais A ao quadrado, certo? Esse D ao quadrado a gente calculou aqui, tá vendo? Na primeira parte. Então a gente vai substituir. Então vou substituir D ao quadrado e colocar 2A ao quadrado. Substituindo vai ficar assim, certo? Então, que é igual, né? Então vai ficar 2A ao quadrado mais A ao quadrado. 2 mais 1 costuma dar 3, né? 2A ao quadrado mais 1A ao quadrado, né? Ou mais A ao quadrado somente, vai dar 3A ao quadrado. Como está ao quadrado, assim como eu fiz na diagonal do quadrado, certo? Vamos extrair a raiz, fazer a raiz quadrada. Então vai ficar mais ou menos assim, certo? Então, se D ao quadrado é igual a 3A ao quadrado, o resultado de D é só extrair a raiz, certo? Então, vou cancelar, assim como a gente fez no outro, cancelar o quadrado com a raiz, então vai ficar o que? Vai ficar A raiz de 3, né? O A eu extraí a raiz porque está elevado ao quadrado, as operações contrárias elas são canceladas, certo? Então, são duas fórmulas aí, repara que são bem parecidas, né? Só que a diagonal do quadrado eu uso A raiz de 2, a diagonal do cubo eu uso A raiz de 3. Lembrando novamente que esse A ele é um exercício, é um número dado, né? Então tem, sei lá, se for 2 eu só substituo lá na fórmula e aí a gente faz, certo? Bom, então nós vamos encerrar a aula de hoje fazendo a atividade 5, que é um exercício com todas as aspas do mundo, mais prático desses dois temas que nós acabamos de fazer. Então as fórmulas já foram deduzidas, tá? A gente só vai aplicar a uma situação, problema que foi apresentada no caderno São Paulo Faz Escola, na página 163. Então vamos lá. Atividade 5. A luminária de uma lanchonete tem o formato de um cubo, cujo
Contudo, ela só possui faces laterais. No caso aí, a parte de baixo não tem para facilitar a iluminação do ambiente, igual falou aí, né? Uma mosca e uma formiga estão sobre um mesmo vértice do cubo. Repara lá embaixo que está marcado lá, tá vendo? O vértice, para quem não lembra, é o ponto, o M e o F, que ele colocou aqui, ó, como indicado na figura pelas letras M e F, é o ponto que está representando a posição tanto da formiga quanto da mosca nesta luminária, tá? No vértice, que é a mesma coisa que ponto, oposto da outra base, está uma gota de mel que interessa ambos os insetos. A mosca tem a vantagem de ter asas e pode voar. A formiga só pode andar pela superfície e pelas arestas da luminária, certo? Então eles querem chegar, tá lá o M e o F, eles querem chegar do outro lado, que é representado um vértice, tá um ponto lá, que é a gota de mel, tá? A mosca tem a vantagem de saber, que nem diz o pessoal, a voar. Então vamos lá. A letra A, ela é bem tranquila, né, de fazer. Agora a letra B, a gente tem que fazer algumas continhas para comparar o percurso dos dois insetos lá. Mas vamos lá. Indique na figura representada qual é o menor percurso que cada inseto deve fazer para alcançar a gota de mel. Bom, então você pode fazer o desenho se você quiser, tem o espaço no material aí para você fazer o desenho. Caso não queira, é só fazer o trajeto lá no enunciado mesmo, que tem lá o cubo, tá? Então, o menor trajeto só pode ser feito pela mosca, né? Então, porque pode ser feito pela mosca? A mosca pode voar, então ela faz um trajeto aí menor possível, né? Em linha reta, tá? Porque a menor distância entre dois pontos, como foi definido pelo Euclides, né, que é o pai da geometria, e a menor distância entre dois pontos é uma reta, tá? Então a mosca está lá no lado, precisa chegar do outro, então a menor distância seria isso daí, que é a diagonal do cubo, né? A menor distância possível seria esta, tá? E aí o que ele pede para fazer agora na B, né? É só fazer o desenho aí, você que vê, você vai fazer o desenho separado, você vai fazer diretamente lá no tema lá, tanto faz. Bom, admitindo que a aresta da base dessa luminária meça 3 dm, que é a abreviação de decímetro. Para quem não lembra, não é muito comum a gente usar essa medida no nosso dia a dia, mas 1 metro é igual a 6 centímetros, né? 100, que é a abreviação de centímetros lá, né? E 1 decímetro, né? 1 metro é igual a quantos decímetros? O decímetro lembra 10, né? Então 1 metro é igual a 10 dm, tá? No caso do exercício, só vai mudar que está medindo em dm, né, decímetros. E se não quiser colocar a medida, não precisa, só comparar as duas respostas no final, porque tem que responder o que, ó, qual dos insetos vão fazer o menor percurso, tá? Então eu coloquei aqui duas situações para a gente poder analisar, e aí usando as fórmulas da atividade anterior, da atividade 3, né, mais especificadamente o item B, que tem a ver com o cubo, aí vocês vão comparar os valores aí numéricos, né, para o percurso que podem fazer, pensando que eles façam em linha reta, né? Vamos lá, então. A mosca seria isso aqui, tá? Uma diagonal, né? O menor percurso possível é esse daí, né? Ela pode, pensando assim matematicamente, seria quase impossível fazer retinho assim, mas o menor percurso seria isso, uma linha reta, tá? Isto aí significa o quê? É uma diagonal do cubo, não é isso? Que nós acabamos de fazer, que é a diagonal D, o D maiúsculo. Então você vai calcular usando na raiz de 3 o 1,7 e no lugar do A, que é a representação da aresta, o 3 que ele deu lá no exercício, né? Certo? Então aí faz o cálculo, bem tranquilo. A fórmula acabamos de deduzir, né, da diagonal do cubo é a raiz de 3, né? E se esse A é igual a 3, aí fica fácil de fazer aí, tá? No caso da formiga, teria várias e várias possibilidades de fazer, né? Mas eu peguei uma só para comparar, e aí para vocês poderem aplicar a forma que a gente acabou de fazer. Uma das possibilidades seria este trajeto aí, né?
ela fazer uma diagonal numa face, né? Porque obviamente a formiga, no caso aí, não vai poder voar. Então ela vai fazer essa diagonal e mais uma linha reta, tá vendo? Esse é um menor percurso que ela poderia fazer. Ela poderia fazer de várias maneiras, mas esse é uma das possibilidades menores aí. Então aquilo ali é o que? É a diagonal de um cubo e mais uma aresta, né? Que é a medida da base lá da luminária, né? Então seria a diagonal do quadrado, que está representado pela letra D minúscula, a gente acabou de fazer, a raiz de 2, né? Mais 3, que é a medida da aresta que está sendo feita lá. Eu coloquei também, como não colocou nenhuma aproximação para a raiz de 2, que geralmente nos enunciados vem, né? Então a raiz de 2 eu coloquei para vocês colocarem aproximadamente 1,4, tá? Então calcula a diagonal do quadrado e depois tem que somar mais 3, porque ela vai fazer um menor percurso, um dos menores percursos, né, possíveis aí seria fazer uma diagonal nesse sentido e mais a linha reta, certo? Bom, calcula, compara aí os valores e marca qual dos dois insetos vão gastar o menor tempo, né, o menor distância para chegar no outro vértice lá que ele representou como uma gota de mel. Beleza? Então é isso, façam os exercícios, não deixe acumular, porque esse bimestre é um pouquinho mais curto do que os outros, né? Tem muitos feriados e tal, esse tipo de coisa. Façam esses exercícios e aí já postam aí, tá bom? Então é isso, tá? Bom final de semana a todos, a gente se vê na semana que vem. Até!